Oi, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de português e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração sem sujeito. Você sabe o que é uma oração sem sujeito? Antes de iniciarmos oração sem sujeito, vamos relembrar o que é sujeito? Sujeito é o que ou quem pratica ou sofre a ação determinada pelo verbo na oração. Ou seja, vamos relembrar o que é verbo. Verbo é aquela palavrinha que indica ação. Então, ação de falar, ação de cantar, ação de sorrir. Essas são verbos, né? São verbos, são palavras que indicam uma ação. Então, o sujeito é quem ou o que pratica essa ação dada pelo verbo ou sofre uma ação dada pelo verbo. Então, alguns exemplos. João foi ao cinema. Quem foi ao cinema? Quem que praticou a ação de ir ao cinema? João. Então, João é o sujeito desta oração. As janelas foram abertas. Quem sofreu essa ação de ser aberta? As janelas. Então, as janelas, nesse caso, é o sujeito desta oração, ok? Antes de passarmos para a oração sem sujeito, vamos relembrar os tipos de sujeito que nós já fizemos. Então, sujeito simples. O copo está sujo. Quem está sujo? O copo. Então, eu tenho apenas um sujeito. Então, eu tenho o copo, que é um sujeito simples. Então, quando eu tenho apenas um sujeito, né, um núcleo que pratica ou sofre a ação pelo verbo, eu chamo de sujeito simples. Sujeito composto. Um exemplo. Carlos e Clara estavam brincando. Quem estavam brincando? Carlos e Clara. Então, aí eu tenho dois sujeitos que praticam a ação dada pelo verbo de brincar, né? De estar brincando. Então, eu tenho um sujeito composto. Sujeito composto é quando eu tenho dois ou mais sujeitos que praticam a ação ou sofrem a ação indicada pelo verbo. Nós aprendemos também sujeito desinencial. Exemplo, compramos uma casa nova. O sujeito não está explícito ali, mas a partir do verbo conjugado na primeira pessoa do plural, nós, compramos, eu sei que o sujeito é nós. E o sujeito indeterminado, que mesmo pelo verbo que indica a ação, eu não consigo saber quem é aquele sujeito. Um exemplo, falaram que não haverá aula. Quem falaram? Eles, elas, os professores, os alunos, os funcionários daquela escola? Nós não sabemos. Então, o sujeito é indeterminado. Então, nós já aprendemos sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial e sujeito indeterminado. Agora, vamos passar para a oração sem sujeito. Orações sem sujeito são orações constituídas apenas pelo predicado, pois a informação fornecida não se refere a nenhum sujeito. Nos casos de oração sem sujeito, os verbos são considerados impessoais e vêm conjugados sempre na terceira pessoa do singular. Veja alguns exemplos impessoais que não possuem sujeitos. E na maioria das vezes, nós vamos ver fenômenos da natureza como oração sem sujeito. Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Vamos lá? Faz muito frio nessa sala. Qual que é o verbo aí, né? De fazer. O que que faz? Frio. Então, é uma oração sem sujeito. Então, é o exemplo que eu dei para vocês. A ação de nevar, de chover, né? De ventar. Tudo isso são fenômenos da natureza. São verbos que indicam uma ação, mas não tem como ter um sujeito nesta oração. Outros exemplos. Há várias provas do meu amor por você. Choveu sem parar em São Paulo. Deve haver pessoas inteligentes aqui. Amanheceu antes do horário previsto. Eram 3 horas da manhã. Deve fazer dias quentes na Bahia. Havia muitos alunos naquela sala. Ventou demais ontem à noite. Chega de matéria por hoje. Houve um incidente no meu apartamento e fez 39 graus ontem.
Então, esses são exemplos de orações sem sujeito. Aí, eu vou deixar mais uma dica para vocês aqui. Oração sem sujeito. O verbo haver, nós vamos ter várias orações com o verbo haver, né? Que vão ser orações sem sujeito. Por exemplo, quando eu falo assim, há vagas, né? Eu coloco numa porta de algum lugar, há vagas. Há vagas de quê? De que há vagas? Nós não sabemos. Então, exemplos, né, de oração sem sujeito, os verbos haver, no sentido de existir, o verbo fazer, no tempo decorrido, o verbo de novo fazer, tempo climático, né, naquela primeira frase que eu falei para vocês, faz muito frio hoje, ou fez muito frio hoje. O verbo ser, quando indica tempo, datas e horas. O verbo chover, quando indica fenômenos da natureza, né? Quando o ser, aí voltando ao ser, né? Então quando eu falo assim, são 4 horas, meio-dia, entendeu? Então esses são os verbos, né? Que indicam quando a oração é sem sujeito. Teve alguma dúvida? Vocês ficaram alguma dúvida? Nós vamos praticar muitos exercícios sobre oração sem sujeito para vocês conseguirem entender melhor. E, de início, eu quero deixar para vocês uma atividade. Então, vocês vão ler as páginas 33, 34 e 35. A 33 inicia lá no finalzinho, né, em sujeito. Você vai iniciar a leitura na 33, vai ler a 34 e a 35. E vão responder o jogo rápido da página 34 e o jogo rápido da página 35. Lembrando que essas atividades são do caderno 2. E se teve alguma dúvida, lembre de anotar e me perguntar na próxima aula. Ai, tia, não estou dando conta dessa número 1. Passe para a próxima, né? E depois você volta e tenta fazer novamente. Se não conseguir, nós vamos fazer a correção daqui a pouquinho no nosso encontro no Zoom, ok? Então, daqui a pouco, nosso encontro às 16 horas no Zoom e nós vamos falar mais um pouquinho sobre oração sem sujeito, ok? Beijinhos e até daqui a pouco.